Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 500, Bia Fiorotto. Chegamos, finalmente, hein? Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro, você se satisfaz. Um episódio especial definido pela nossa audiência. Fizemos Vocês choraram enquete. lágrimas de sangue quando eu E- falei que a gente não ia pegar o Nosferatu, porque já tinha sido lançado há muito tempo. Fizemos a Nós enquete, demos a chance pro povo falar e o povo escolheu. O berro, povo decidiu. grito. Não, foi de lavada, Exato. não teve pra ninguém. É o Nosferatu, o Nosfi. Isso aí. pegando geral. Ieda Marcondes, e aí, Ieda, tudo bem? Tudo bom, alertando as casadas pra tomar cuidado, que só de falar o nome dele ele aparece. Comedor de casado. Atenção, casada. Cuidado. É o Jorge Tadeu. E André Graciotti. Beleza. E aí, André, tudo bem? Olá, que bom estar de volta. Quanto tempo? Eu achei que vocês ia vir todo mundo de bigode. pra ficar no Exatamente, tema, faltou. mas Ah, faltou um desculpa. Ainda bem que eu não bigode. fiz. Ó, vamos falar aqui de Nosferatu, nesse Cinemático 500, como eu falei, escolhido por vocês, lá no nosso Instagram, @cinemáticopod. Cinemático pode, com cortes lá, rodando. Isso aí. Pra vocês irem lá comentar. Ai, como vocês são engraçados. O filme estreou no dia 2 de janeiro, nos cinemas brasileiros. Estávamos todos de férias, bem longe dos computadores, eu espero. E... Não, 2 de janeiro eu tava Nice. em Júpiter, né? Muito bem. Não tava nem aqui. Mas e tá aí nas plataformas digitais já. Quem quiser ver em casa pode É verdade. alugar. Então é isso, mas antes... Mas antes... Ó, siga @cinemáticopod pra você participar das nossas enquetes, das próximas, né? Por favor. Ver por os favor. cortes, como a Bia mencionou, cortes lindos e maravilhosos, tá bom? Cheirosos. E se você ainda não tá inscrito no nosso canal no YouTube, a chance agora é em youtube.com/b9, você assiste a gente lá, dá o joinha, comenta os comentários. Se inscreve, não acontece nada. Nada, é grátis, Sabe? é grátis. Você se inscreve, ajuda a gente e não muda em Isso. nada a sua vida. Nesse mundo dos números, dos algoritmos, você falar, temos milhões de seguidores, ajuda muito, tá? Assim, eu não tenho nem como começar a ler comentários dos programas anteriores, porque foi... A galera ficou... Chuva de amor. Chuva. A gente adorou. Pessoal, meu Deus, não vi a hora, tava sentindo falta, que saudade, finalmente, vocês voltaram. Então, Voltamos. muito obrigado a todo mundo que comentou e tava com saudade, Ai, a gente ansioso. se sente muito querido, né? Valeu, de Exato. verdade. É. Como disse o Carlos Merigo, neste mundo de números e algoritmos, se sentir querido também faz toda a diferença. Isso aí. Só pra, né, não deixar passar, algumas pessoas responderam o questionamento da Bia sobre o Shopping Palladium. Isso. Do Shopping Palácio, não é? Isso, é um shopping. A Ana Júlia falou que é um shopping ok. Não é tão luxuoso, não. Mas é o único Tá. shopping que tem cinema IMAX. E o preço é bem acessível durante a semana. Ou seja, Tá. faz muito pelo povo, mais que o Vaticano, Puta que pariu. tá bom? Pelo amor de Deus. O Bruno Paparella lembrou que o Palladium não é um shopping dos anos 80 e, de certo modo, recente, construído com toda a Tá. pompa e aclamação há 20 anos. Inaugurou em 2008. E, na época, era considerado o maior shopping da América Latina. Mas 20 anos Nossa, eu atrás é amo. anos 80, gente. Pra mim, é. Não é? Eu também É. acho que é. Eu amo esses empreendimentos quando eles nascem com esses grandes epítetos, né? O maior shopping da América Latina, o maior complexo. Uhum. Acho que o Complexo Center Norte foi um tempo Foi, maior de alguma coisa, né? O maior vão Eu amo. livre, o maior estacionamento a céu aberto. Maior vão livre. Da... Não tem coisa mais legal da história do MASP. Eu sei que o novo prédio do MASP dividiu opiniões. Mas uma coisa que eu achei fofa é que o prédio anexo tem o nome do filho da Lina Bobardi. O O maior prédio vão principal tem o nome livre dela. do bairro E o da nome- Zona Oeste, da esquina com a... Esses são os melhores. Né? Que é o maior da região. Porque
X, né? Isso. Mas é isso, mas amei. Um beijo, Palladium. Isso. Achei que você ia mandar um beijo Lina Bobardi. Um beijo, MASP. Poxa, um beijo Lina Bobardi, filho dela também, não sei. Beijo todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Muito bem, então é isso. Graças a Deus vocês voltaram. Tinha crianças chorando, que saudade voltou. Tinha. Muita Eu gente era uma delas. lembrou o Chorando seguinte: a pra Bia falou no episódio de Anora sobre a máfia russa atrapalhada. E muita gente citou a Sari Berry, se não é daí que você tava A Bia vendo não viu, a eu máfia. acho. Não viu? Não sei que série é essa, Porque eu não. lembro que teve uma época que eu tava recomendando. Ninguém E ela assistia, nada. só eu. Olha só. Eu achei que... E eu, nada. Tô parecendo o Merigo com um documentário que eu recomendei pra ele. Tem 38 Puta, anos, ele não viu. Sabe que eu ainda. lembrei ontem desse documentário? E eu falei, putz, Deve ter lembrado, logo, cheio de culpa, falei, a né? Bia acho que esqueceu, mas logo ela vai lembrar. Não teve, já lembrou. Tá bom, eu vou assistir só Todo pra jogar na sua documentário que cara. você fala no Qual é a Boa, eu penso naquele. Tá bom? Muito bem. Gente, então é isso, tá? Continue mandando os comentários, mesmo que a gente não leia aqui. A gente ama. A gente lê todos, tá? Então, é isso aí, participe. Então é isso, vamos pra pauta? Vamos. Trovão. Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me. Professor, my dreams grow darker. Does evil come from within us? We are here encountering the vampire. Nosso amigo Robert já passou aqui? O nosso amigo Ober Ovos, né? Robert Eggers. Quero ver você fala com o sotaque do... O quê? Que do sotaque? cara do Nosferatu lá, o... Robert Eggers? Não sei, Sei lá, é alguma isso. coisa assim. Pô, foi bom, foi bom. Robert Muito bom. Eggers. Certeza. Eggers. É que eu tenho o R do Ronaldo, que é isso o Merigo mesmo. gosta. Eu não sei fazer. Bom, meus amigos, Robert Eggers, esse diretor. Semana passada foi a semana dos cinquentões. Essa é a semana dos quarentões. Aqui garoto. no cinemático. Apenas diretores que acabaram de chegar nos 40 de malas prontas. Então, assim, Robert Eggers, 41 anos. Sim, você lembra dele de A Bruxa. Eu acho que é o primeiro que isso aí. pipoca na cabeça quando você reconhece esse nome e sobrenome, né? Também são dele os filmes O Farol e O Homem no Norte, que fizeram barulho, né? O Farol, essa coisa preto e branco, com o Willem Dafoe e o Robert Menino Pattinson. do Crepúsculo? Robert Pattinson. Robert Pattinson. Isso aí. É isso. Tivemos episódio do cinemático do Homem do Norte, tá? É o 288, pra quem quiser. Perfeito. The Então, Northman. a gente já falou do Robert Eggers antes, né? Então, se você quiser ouvir mais sobre ele, vai lá. Mas pra lembrar vocês que ele tem o primeiro crédito dele na indústria do cinema é de 2007. Mas ele tem vários outros curtas e o que ele mais fez na vida dele, crédito a dar com pau, é design de produção. Ele fez de filme, de curta, de série de TV. Aí eu peguei quais são as séries de TV pra ver se alguém conhece. Eu não conhecia, né? Uma chama Future States e a outra chama I Married a Mobster, que é uma série documental de esposas de mafiosos. Eu achei interessante. Carmelas. Carmela, puta, exato. Então, ele ama mexer com visual e trabalhou muito com isso. Ele não faz isso nos filmes dele. Para os filmes dele, ele contrata outras pessoas, imagino que para concentrar no que ele se propõe a fazer ali. Mas este é o Betinho Ovos, tá? Sobre o filme, pega na minha mão que essa história... Ela é simples, mas talvez, enfim, Eu né? tava só pensando Alguém aqui, se Bia, antes confunde. de você continuar, que ele contrata outras pessoas, mas deve mandar pra cá. Mas contrata outras pessoas e fica de papagaio. Sim, ali, Ele né? deve fazer Beleza. uma bíblia desse tamanho. pra cada Deve. filme. É. Parece ter cara de controlador. Você vai fazer isso dessa cor, desse jeito, já tá pronto? Isso. Vai ficar assim? Vai ficar desse jeito mesmo? Isso aqui é o final? Isso aqui... Olha, mas você não acha que tá muito frio? Assim, tô só olhando.
Hein? Né? Deve ser difícil. Então vamos lá. Tem o Drácula, né? Tem. Drácula, livro escrito pelo Bram Stoker, de 1897. E aí, nos anos 20 do século passado, o F.W. Murnau, diretor de cinema, quis adaptar a história, mas tá com dinheiro? Tá com dinheiro? Alguém tá com dinheiro aí na produção? Alguém? Não, né? E pra adaptar a história, a gente sabe que precisa pagar a pessoa que escreveu a história. Mas esse eles negócio de estavam direitos começando, autorais, né? eles não sabiam que precisava pagar. É O isso. que acontece? Pô, anos O 20. Murnau, ele não era bobo nem inocente, tá? Porque antes dessa história do Nosferatu, ele já tinha feito uma adaptação de leves de um certo livro chamado O Médico e o Monstro. Mudando uma coisa aqui, uma coisinha ali, pra fazer o filme Der Januskopf, que é um filme anterior a esses, que é, assim, inspirado de maneira um pouco mais pesada. A gente tem que lembrar E o o Médico e o seguinte, Monstro. né? Era anos 20. O livro tinha sido escrito em 1897, então era recente, era novidade. Ele era, não tava em domínio público. Não tava. né? Hoje já faz 200 anos, então você faz, que nem tem Peter Pan, Faz exatamente né? Tem... 200 anos. É assim que Ele inaugurou Isso. a fanfic, né? Não. Foi isso. Ele Exato. fez, como é que é? No mesmo universo, né? Spin-off. Isso. É isso. Muito bom. Então, foi isso que ele fez. E essas coisas que eu tô contando é porque eu vi uma entrevista com um roteirista e historiador, autor de um livro chamado The Nosferatu Story, The Seminal Horror Film, Its Predecessors and Its Enduring Legacy. Não tem em português brasileiro. Se você lê em inglês, tá aí esse livro pra você saber mais sobre a história do Nosferatu. Oi? Queria só fazer aqui o jabá dos nossos amigos da Dark Side, que eles lançaram Nosferatu Sinfonia das Sombras, que é verdade. justamente um livro que Não, cara. conta a história e o legado do vampiro original, tá? Não A é... Darkseid, eu vou mostrar pra vocês. A Darkseid mandou o calendário, mandou um monte de calendário Eu aqui tenho pra aqui. casa. Bicho. Coisa linda, Olha né? esse calendário da Alice, que tem as ilustrações. Você que tá ouvindo só no áudio, depois vem aqui no vídeo ver. Ó, esse aí que eles mandaram ficou com o Caio. Coisa linda de Satã. Eu só não mostro aqui o livro, porque eu deixei lá Massa. Tá no estúdio do Braincast, né, sendo exibido na nossa estante lá, porque Ai, é que bonito. delícia. Depois a gente mostra. Mas enfim, cara, a Darkseid vive fazendo tudo. Mas então você pode ler esse livro e depois você pode ver esse livro em inglês também, enfim. Nosferatu então, pra você que não sabia, basicamente Drácula. Só que com algumas modificações. Então, muda nome de personagem, mudam alguns detalhes da história, muda também detalhes sobre o vampirismo da coisa. Então, o Conde Drácula, no livro original, pode sair à luz do dia e ele só fica mais forte durante a noite, enquanto pro Nosferatu, a luz do dia é fatal e ele vira purpurina. Ele mudou né? as Ele regras vira- do mundo vampiresco, é isso? Exato. Mudou as regras. Então, o nome desse historiador, desculpe, é Rolf Giesen. Eu não tinha falado antes, né? Então é ele que faz. E aí ele conta que durante a produção do filme, eles até chegaram a contatar a editora do livro. Mas aí eles mandaram um WhatsApp assim, oi, quanto que custa? Aí mandaram o preço e eles deram ghost, entendeu? Não falaram mais nada. Então, é isso. E aí eles foram lá e eles fizeram essa obra icônica do expressionismo alemão. Ieda Marcondes, Opa! o que é expressionismo alemão? Expressionismo alemão é um período do cinema alemão, quem diria, que é justamente entre guerras. Então, acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava humilhadíssima, né? Porque a Alemanha foi a grande perdedora. Perdeu os terrenos da Alsácia-Lorena. Nunca vou esquecer essa aula. Alsácia e Lorena, isso. E, obviamente, essa humilhação toda da Primeira Guerra levaria, anos depois, à Segunda Guerra. Então, inclusive, tem umas certas leituras de Nosferatu que pegam justamente esse traço do estrangeiro que está vindo de fora envenenar a cidade. Então, é um clima basicamente de paranoia, de terror, com sombras muito fortes, ameaças muito fortes. O gabinete do Dr. Caligari, por exemplo, ele tem um cenário que é todo pontudo, assim, parece que tá ferindo, assim, os personagens. E então é isso, assim, é paranoia, terror, eu adoro.
É bom, né? Tem o clipe de Other Side, que é o do gabinete do Dr. Caligari. Então, o expressionismo estava lá esse tempo todo, meus amigos, só vocês não viram. Então, tem isso, tá? Aí tem o Nosferatu, de 1922, que é o Nosferatu que aparece, inclusive, no episódio do Bob Esponja. Ele aparece acendendo a luz ali, é esse bicho. Mas Nosferatu já foi refeito algumas vezes e também já foi personagem de histórias meio paralelas. Então, a gente tem Nosferatu The Vampire, de 1979, de Werner Herzog. Nosferatu a Venezia, de 1988, filme italiano que no Brasil chegou como Drácula em Veneza. Ou seja, tanto faz como tanto fez, é o mesmo cara, é a mesma pessoa. Tem o A Sombra de um Vampiro, que eu vi esse ano. E é com o William Dafoe, que também tá nesse, né? No Nosferatu novo. O William Dafoe e o John Malkovich. Então, o que é esse A Sombra de um Vampiro? É um filme que conta a história dos bastidores da gravação de Nosferatu, de 1922. Só que nesse filme, a brincadeira é que o Nosferatu seria, sim, de fato, um vampiro. O ator que interpreta e o pessoal da equipe, o Nosferatu é realmente um vampiro. Ele não está interpretando, né? Ele está sendo ele mesmo. E aí a equipe não sabe, e aí vira uma loucura. Esse filme é muito divertido, eu gostei muito de ver. Tá? E aí, em 2023, ainda agorinha, teve outro remake de Nosferatu, feito pelo David Lee Fisher, com o monstro profissional da galera, Doug Jones, como Nosferatu. Bia, por que ele é monstro profissional? Porque ele é o monstro do Labirinto do Fauno, ele é o cara que faz da água lá, como é que é a forma da água. O que fazemos na sombra. Ele faz o Star Trek Discovery, ele faz o Conde do que fazemos na sombra. Esse de 2023, aquele lá, a última viagem do Demeter, que é... A última viagem do Demeter é do Drácula. Porque o nome do barco que levou o Drácula para um lugar é o navio Demeter. Então... É um capítulo do livro do Bram Stoker, esse filme, né? Que eu não vi até hoje, mas o pessoal odeia, né? É bem mal cotado. O Caio viu, também não gostou muito não. Mas enfim, essa é a cronologia desse personagem. E pra falar rapidinho do filme de Eggers e Nosferatu, ele contou numa entrevista pro American Society of Cinema, que ele viu o original quando ele tinha 9 anos de idade. Que assim, não tem nada demais, mas eu teria medo da criança ficar tendo pesadelo depois, entendeu? Então, não sei se 9 anos é o ideal. Ele é jovem, também, né? Ele tem 40 e poucos, tinha a nossa idade. 41. Né? 41. Então... mas deu tudo certo, tá? Não ficou com medo, não. E aí, depois, na adolescência, no final da adolescência dele, ele criou uma peça de Nosferatu com uma amiga de colégio, que era uma encenação do filme mudo. Então, no palco, era tudo preto e branco, tudo pintado de preto e branco. A maquiagem dos atores era toda preta e branca. E aí, tocava só a música e a cartela do que eles falavam era projetada no fundo do palco, pra você ler. E aí, um dono de um teatro local viu essa história e aí falou, você tem que fazer isso num teatro de verdade, né? E aí, teve uma temporada. E o Eggers fala que isso mudou a vida dele pra sempre. Porque ele teve esse talento artístico, finalmente... Ele viu que dava pra fazer. Eu acho que é isso, né? Quando você fica muito nessa pira e faz muito pequenininho, porque, quem é que vai querer ver e tal? E aí veio alguém e validou e falou, não, isso é foda, vamos lá, vamos pôr pro pessoal ver. E aí ele foi lá e deu certo. Pra fazer essa adaptação, o Eggers demorou 10 anos. Eu acho justo, né? Especialmente porque, para escrever a história dele, para escrever o roteiro dele, primeiro ele escreveu em formato de livro. Ele escreveu um livro para escrever esse filme sozinho, recontando a história do Nosferatu da maneira que ele queria. Era um exercício de processo criativo para ele. E aí ele queria focar um pouco mais na Ellen, deixar Ellen mais destaque. Então ele escreveu esse livro dessa forma. E desse livro ele readaptou o que ele tinha colocado ali como roteiro de novo. E pro Eggers valeu a pena. Enquanto eu tava fazendo minha pesquisa, tem vários posts no Reddit pedindo pro Eggers publicar esse livro. Eu não sei nem se ele pode, né? Não sei como é que funcionam as coisas. Mas poderia ser interessante como um material extra de alguma coisa, enfim.
Mas por enquanto tá só no computador dele mesmo. Tá no arquivo no Drive. Tá lá, final. Muito bem. Sinopse? Sinopse. Não é do Palladium dessa vez, não. Não é essa. Vou falar, hein, pessoal. Sites de nomes engraçados não tinham boas sinopses, tá? De Nosferatu. Tive que pegar, ó, do Cine System. Do site do Cine System. Entendeu? Ó, tá, olha a cara de todo mundo aqui. Tem alguém rindo, se divertindo? Normalzinho. É. Então é isso. Vamos lá. Um conto cinematográfico gótico sobre a obsessão entre uma jovem mulher amedrontada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela, indiferente ao rastro do mais puro horror que deixa em seu caminho em direção a ela. Ó, repercussão do filme. No Rotten Tomatoes, 85% da crítica aprova versus 73% do público. No Letterboxd, a média 3.8 de 5 e no Metacritic, 78 de 100. E o filme tá no Oscar, né? Meninas, para surpresa de muitas pessoas, porque a gente sabe que o Oscar costuma torcer bem o nariz pra terror. Mas é que eu acho que nesse caso, e a Ieda e o André podem me dizer se sim ou se não, acho que tem uma coisa de homenagem ao cinema que o Oscar gosta, né? Também o Eggers, ele é... Eu odeio usar essa palavra, mas ele é diferenciado, né? Então é terror, but make it fashion, né? Então... É isso. E o que prova categorias técnicas, né? Sim, As 4 indicações. Ele já tem o carimbo de quem traz essa coisa de prestígio pro terror, sabe? Que as premiações gostam. Total. Chamar Então, atores grandes, né? Vamos nessa. Melhor fotografia, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem e melhor design de produção. Que, ironicamente, não foi ele que fez, mas deve ter sido bastante. Deve. Muito bem. E uma coisa que eu tava na dúvida é se o filme levou as pessoas aos cinemas. Porque saiu rápido, né? No home video, como diria. Foi papum, né? Home video. Foi rápido. Saiu em fita, bem rápido. Isso, saiu em fita. Nos Estados Unidos também estreou antes daqui, né? Ficou um tempo passando em nos Estados novembro, Unidos. né? Foi no Natal. Foi Natal. 25 de dezembro, Tá. foi no Natal. E aí, assim, antes de falar se levou as pessoas ao cinema, eu quero fazer a pergunta. Quanto custa o Nosferatu sair da tumba? Nesse nível de Para produção sair aí, da deve ser Por menos caro. de 10 milhões, ele nem acorda. Nem É levanta. isso. Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo a pauta? Tô vendo, mas eu quero, Tá. eu quero promover um... Não, é que eu queria saber se era uma coisa ou se você realmente estava tentando adivinhar. 50 milhões de dólares, meus amigos. Dá pra fazer mais ou menos 5 anoras e sobra um pouco. Nossa, é verdade. E ainda, essa semana, falaremos mais de orçamento baixo, viu? Porque vem aí uma pedrada. Mas enfim, 50 milhões de dólares. E eu queria falar pra vocês que enquanto eu pesquisava, me deu um estalo que é... Vampiro, né? Quanto será que custou o Crepúsculo? Porque eu quis comparar. Porque eu senti essa vontade no meu coração. E aí eu descobri que o Crepúsculo original foi um pouquinho menos de 50 milhões. Não é mas possível. o Lua Nova... Tudo aí isso? Aí o que falou... É o quê? Tudo isso pra fazer aquele filme? Vem aqui porque o Lua Nova, que é o filme 2 da saga, custou 50 milhões também, em 2009. E os outros filmes da saga Crepúsculo seguintes, que tem mais 3, todos eles foram acima de 50 milhões, tá? Mas aí, Nosferatu faturou até agora 172.249.000 dólares. E aí você perguntou se as pessoas foram ao cinema... Todo mundo tomou um susto, porque esse filme saiu no Natal. Um filme de vampiro putão, e a galera comemorando Jesus. Parecia que não tinha nada a ver, mas emplacou, porque desses 172.249.000, 40 milhões de dólares foram só nos primeiros 5 dias de exibição. Então, do Natal até o dia 30, ali, a galera foi pra caralho ver Nosferatu. Então, isso nos Estados Unidos, né? Aí aqui ele estreou só em janeiro. E o Lua Nova, só pra completar a informação, já falei do orçamento, também vou falar da arrecadação. 709 milhões de dólares, mais de 709. É uma delícia. O público adolescente, meus amigos, ele precisa ser sempre visado, porque é ele que tem o dinheiro, que vai chorar que quer dinheiro pra ver vampiro no cinema.
Quer seja o Nosferatu, quer seja o Edward Cullen. O adolescente tá sendo justo com a gente? É a pergunta que fica, Jamais, né? mas não é papel dele ser justo. Tá tudo bem. Muito bem. Então vamos lá falar de Nosferatu, primeiro sem spoilers, apesar de que, né, quem não conhece a história, enfim, teve oportunidade muitas vezes, né? Foi, Mas enfim, vamos lá. Ele era um vampiro no final. Exato. Yara Marcondes, você como sempre, né? Nossa paraninfa do terror. Musa do terror. Isso. Não, musa do terror, por favor. O Eggers, embora eu nunca tenha gostado muito de algum filme dele, eu acho interessante que ele exista porque ele é um cara com estilo próprio e que claramente não está mais restrito a um público alternativo. A minha sessão de Nosferatu estava lotada. Eu fui, acho que no dia da estreia mesmo, ou no dia seguinte. E, cara, encheu uma sala IMAX no começo de janeiro, que mais da metade da cidade está viajando. E rolou palmas no final, sabe? Eu amo! Então, sabe, mesmo que os filmes dele não mexam muito comigo, pessoalmente, eu acho legal que exista esse fenômeno de um cara que começou por um meio alternativo, indie, barato, e agora tá atraindo um público, né? Pra ver uma coisa um pouquinho mais artística do que o normal. Dito isso, eu acho que ele tem uma característica que todo mundo encara como qualidade, e eu entendo que seja encarado como qualidade, mas que pra mim tá começando a virar defeito, que é a questão da pesquisa histórica. A pesquisa em si, ela não é bem um problema, mas ela vem de uma mentalidade que parece que o Eggers tem, que é uma obsessão em transformar esses elementos fantásticos em coisas verossímeis. Então, por exemplo, eu vi ele dando uma entrevista, não sei se foi alguém comentando, não me lembro agora, mas que ele fez algumas mudanças na história do Nosferatu, por exemplo, para ele começar o filme aparecendo nos sonhos da Ellen, né? Para aí ele ter um motivo lá na Romênia, é Romênia, né? Para ali na Romênia decidir comprar uma casa na Alemanha, porque ele já sabe que a Ellen tá lá. Porque no original, ele basicamente, o Jonathan chega lá para vender uma casa para ele, e aí ele vê o porta-retrato da Ellen e se apaixona, né? Uhum. Então parece que aqui ele quis fundamentar, porque não seria razoável ele querer comprar uma casa na Alemanha do nada, sabe? É verdade. É verdade. Eu não acho que o vampiro... Amiga, a gente tem que pôr em termos reais, né? Eu não acho Acessou o site do Quinto Andar, né? É necessário. Viu né? as fotos. Eu não acho que um vampiro precise de um motivo razoável para comprar uma casa na Alemanha. Sabe? Então, Me impressiona que ele já não tem essa casa. Pois é, né? Inclusive. Então, assim, apesar de alguns momentos mágicos, eu acho que toda aquela sequência do Jonathan chegando no castelo, Nossa, aquilo pra mim demais. foi sublime. Tá? A Isso. parte da carruagem, quando a carruagem para, chega, abre a Isso. porta e ele vai meio que flutuando na direção da carruagem, eu fiquei... Caralho, eu quero morar nesse momento. É um gosto momento bastante extremamente assustador, mas eu quero morar nesse momento, sabe? Só que aí o Eggers parece que ele se perde muito em explicações e tentando basear as motivações de personagens secundários que eu não tô nem aí. E ele quer muito transformar esse universo numa coisa crível, porque talvez ele encare a fantasia como algo bobo, então ele precisa fazer algo muito realista. E eu acho que, cara, você não tá curtindo o terror da maneira certa. Se você tem vergonha... E ele fez um final... O final de A Bruxa é tão chururu, né? Por que ele tá pensando nisso agora, né? Então, eu não sei, porque é uma coisa que eu fico questionando se ele realmente gosta de terror, porque se tudo que ele faz... Caralho! Não, calma. Não, porque se tudo que ele faz, que é terror, precisa ser muito baseado em realidade, a ponto dele fazer pesquisa histórica. Anunciaram agora que ele vai fazer um filme de lobisomem e que vai ser no inglês falado do século XIII, sei lá que século e tal. Precisa disso? Não precisa. Sabe? É um fetiche dele de querer transformar essas coisas em realidade que não precisa. A graça é ser irreal mesmo. Então, é uma qualidade dele que antes eu via como qualidade, que dava pra ver que ele tinha um trabalho, que agora eu já tô vendo quase como um defeito, que eu gostaria que ele largasse um pouco, sabe? Porque
ele atrapalhou. Vamos escrever esse e-mail pra Ele ele. atrapalhou o Nosferatu, porque ele deixou de lado esses momentos mágicos, que não tem nem palavras. Toda a sequência do Jonathan é praticamente muda. Pra ficar explicando o contrato. Olha, 3 noites, na terceira noite, se você não assinou, não levou no cartório, não reconheceu firma, aí eu volto. Ah, mano, para, ele é muito burocrático, realmente. Sabe? Isso ia ser o Nosferatu fogoso, né? Não tem nada de fogoso, ele é 100%, ele é 100% burocrático, 100% chatinho. E é isso, cara, eu sinto muito, porque o potencial tava todo lá. Muito bem. Você, André Graciotti? Uma coisa que vale falar de começo, eu gostei muito de como esse filme, pra mim, despertou, assim, o valor da crítica, sabe? Porque eu adorei ler todos os textos, tanto de quem gostou e quem odiou. Eu achei que a reflexão, a discussão toda em torno do filme, eu achei muito valiosa, assim. Eu gostei muito de ler vários textos, sabe? Tem gente que esculachou o filme e traz pontos muito interessantes, né, de como esse filme traz uma discussão bem complexa, assim. Por mais que seja um filme simples, é remake, uma história que todo mundo já conhece, mas gostei muito de ver, assim. Então, acho que isso aí já tem um valor. Isso que a Ieda falou também, me surpreendi. Foi difícil comprar ingresso para assistir. Lotado o cinema e, porra, que massa. O povo realmente tá indo ver filme gore e tal. Mas eu gosto que pelo menos ele fez um remake como os remakes têm que ser abordados, né? Que é tentar dizer algo novo, tentar pegar um material sem repetir muito tudo igualzinho. Que eu acho que ele pega até o que era meio subtexto e tenta transformar em texto, né? Que ele pega o cerne da veia sexual dos filmes de vampiro e ele tenta tratar de forma mais frontal. Ele tenta abordar de uma forma mais frontal. Afinal de contas, né, é um ser que penetra e chupa. Então, assim, sempre vai ter a conotação sexual o tempo todo nisso, né? Todas as histórias de vampiros tem isso. Você não acha que a mudança... Isso não é spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você não acha que a mudança do pescoço pro peito parece menos sexual, por incrível que pareça? Até eu tenho coisa pra falar disso, hein? Eu acho que sim, mas a forma que ele filma, ele torna sexual de novo, porque ele dá uns golão, né? Faz um barulho, ele bebendo sangue. Um golão. E ele faz um movimento pélvico. Então a cena é sexual de qualquer maneira. Mas eu até pesquisei por que ele mudou pro peito, né? Eu vi que também é pra ser autêntico, uma coisa folclórica, como as pessoas imaginavam. Vampiro autêntico. Né, fiel a uma ideia folclórica de seres que chupam sangue e morderiam no coração. Isso não faz nem sentido, né? Que o dente não chega no coração, mas enfim. Mas eu gosto muito disso, de como ele tenta puxar essa veia sexual de forma mais frontal que os outros filmes. Eu reassisti o do Herzog e o original. Eu já tinha assistido o original, reassisti o original e não tinha visto o do Herzog e assisti. E todos os dois eu fico pensando, nossa, tem uma coisa aí muito forte que é muito subtexto, assim, que nos outros filmes é bem sutil e ele tenta trazer de forma mais presente. Só que eu não sei se ele faz bem também. Eu acho que ele pra mim, eu fico no meio termo, que é assim, eu gosto mais das partes do que do todo desse filme. E eu gosto muito como ele traz essa coisa da mulher, que essa pulsão reprimida, de ela tem esse lugar de opressão, do lugar da mulher na sociedade. Tá ali no filme, mas ela sempre é subjugada a uma função estabelecida pela sociedade patriarcal e tal. Mas me parece que ainda fica em segundo plano, ele não sabe muito como lidar com isso, sabe? E a coisa da histeria dela, a histeria, né, que chamam de histeria, que na verdade é uma depressão e que na época chamam de histeria, chama de melancolia, né? Isso é legal, que nos outros filmes tem isso, mas não é abordado, né? Não trazem para algum contexto de época. E eu gosto que ele traz isso, só que é isso, fica meio solto ali, porque ele ainda é focado nos homens, no fim das contas. Mas enfim, mas uma coisa que eu gosto dele, que ele sabe muito filmar gente possuída. Isso eu acho muito bom. E ele traz ela, porque nos outros filmes é muito essa coisa de transe, né? Psicológico. Durante o sono, ela vai pra varanda, estou sonhando. Não, aqui ela é possuída mesmo, tem uma coisa, entrega física, assim, e ele é muito bom. Transando com nada, né? Exato. É muito bom isso. E acho que pessoas em transe é a especialidade dele, assim. Me lembrou muito a cena mais marcante da bruxa pra mim, é o menino, que quando ele cospe a maçã e morre, que eu acho muito foda aquela cena, aquele transe do menino. Então ele tem muita manha de dar closes em cara de pessoas em transe. Então ele sabe filmar bem. E eu gosto, tem um detalhe que ele sabe também explorar. Eu sempre gosto de filmes que se permite a isso. Nojeiras, baba.
sabe? Baba, vômito. Ela tem gente babando o tempo todo. Eu acho isso massa, porque eu acho que a gente vive numa época muito que o cinema mainstream tá muito higienizado e instagramável, né? A gente até acho que era a gente mesmo que tava aqui no Planeta dos Macacos, né? Porque a Bia até comentou que tinha uma todo mundo lá no limpinho. Planeta dos Macacos. Todo mundo limpinho, bonitinho. Pô, então eu adoro que, pelo menos essa busca da autenticidade, eu concordo com a Ieda, eu acho que essa busca dele de autenticidade é um pouco demais e acaba sobrepondo artifícios narrativos e da ficção mesmo, né? Mas pelo menos essa parte autêntica eu gosto. Se a pessoa é baba, suja, eu gosto dessa coisa que traz faz parte do horror também, né? Mas, enfim, eu falei que eu gosto do vampiro, a maneira que ele chupa o sangue, apesar de também acho duvidoso o lugar, mas eu gosto de como ele traz a coisa sexual até pra isso. E uma outra escolha que eu acho duvidosa é a questão do bigode, que é uma escolha controversa, que o bigode mais infame desde do Henry Cavill lá. Né? Nossa, tipo, aquele cavanhaque. Porque aí, de novo, essa busca, a autenticidade. Um lorde da época teria bigode, que bigode era um status, né? E tudo. Mas, gente, é vampiro, sabe? Você vai tapar a boca dele. A gente nunca vê os dentes dele, né, direito, né? Eu não vejo os dentes. E no Murnau, vamos falar certo, Murnau. No Murnau, ele inovou nos dentes que ele botou o dente igual de rato, né? Porque ele é a praga de rato. E ele podia inovar, bota o dente de baixo pra cima, então inova alguma coisa, mas não botar um bigode, sabe? De baixo pra cima. Eu ia amar o Nosferatu javali. Com o dente assim, né? Não, assim, não, pra mim a cara dele estraga. Ele é asqueroso de costas, né? De frente ele é um cara de bigode. Um cara de bigode pra mim. Tipo, qualquer cara de bigode. Não é? Eu achei... Assim, eu não sei, pra mim não funciona. A aparência dele não funciona. Eu gostei da aparência dele no geral. O casacão de coçaco. No geral, eu gostei. O look dele. O lookinho. Look final pra ele, né? Só pra encerrar, minha última crítica também, eu acho que ele tá fazendo agora filmes com mais dinheiro, e eu acho que ele tenta muito maximizar as imagens, de ter coisas bem imponentes, que são grandiosas, mas eu acho que são, às vezes, meio descolada da narrativa e o filme fica meio frouxo, sabe? Por isso que eu acho que os melhores deles são os dois primeiros, A Bruxa e o Farol, porque são filmes menores e filmes de confinamento, né? Se para pensar. É um núcleo muito fechado e acho que ele é muito bom nisso. Ele cria uma ambientação e como as pessoas sofrem naquele ambiente, aquele grupo de pessoas, é uma narrativa muito simples, muito fechada. Aí ele é bom. Agora, no Homem do Norte, que tem um drama, que se desenrola, tem vários núcleos, eu acho que ele não lida bem. Ele não sabe lidar muito com drama. Quando rola uma parte dramática lá no meio, depois a gente fala, eu acho que não funciona muito, ele não tem muita mão nisso. Então eu acho que ele talvez tá com muito dinheiro muito cedo. Ele tinha que ainda e tem que mostrar trabalho, né? Tô com toda essa É. grana aqui, eu preciso mostrar que eu usei em algum lugar. Mas enfim, Ah, mas mas é isso. vocês, quando põem dinheiro no terror, vocês reclamam. Quando não põem dinheiro no terror, vocês reclamam. Pelo amor de Deus. É. A criatividade É isso. funciona Eu também reclamo. Eu adoro. na falta. É. Bia Feroto, diga aí. Amigos, eu me diverti muito. Queria falar que, assim, essa história do peito... Eu, quando era criança, eu acho que eu tinha uns 10 anos, por aí. Teve um Dia das Crianças que minha mãe me levou à livraria pra perguntar... Porque o que eu queria de Dia das Crianças, eu falei que eu queria livro. E aí ela me levou na livraria e falou, então... Ai, amigo, é uma coisa que tinha na minha família que eu recomendo muito você fazer, se você puder aí, ouvinte, que é... Livro, tudo bem. Então, toda vez que eu queria um livro e minha mãe tinha como pagar por esse livro, vai ganhar o livro, entendeu? A boneca, o negócio, puta, vamos ver, Papai Noel, não sei o quê. O livro, vai ganhar o livro. E aí, ela me levou pra ver que livro eu queria e eu peguei. Eu vou deixar na pasta pro nosso editor colocar aqui na tela pra vocês verem. Eu peguei o Drácula para crianças. Chama-se A História Arrepiante do Conde Vampiro. Então, tinha o Drácula, ele era um Drácula esverdeado, com um bigode meio loiro, meio fora de controle, bigode aí. assim, e tal. Pronto. Cara, tinha bigode. Tá aí, ó. E uma coisa que me chamou muito a atenção, quando eu peguei o livro, levei pra cá... Ah, primeiro, eu peguei esse livro, minha mãe olhou e falou, Drácula? Tem certeza? E aí eu olhei, sim, é isso que eu quero. Ela falou, então tá bom, então... Vai ler o Drácula. Se ficar de pesadelo, mentira, ela não falou nada. Só levou. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito impressionada quando eu era criança, porque as ilustrações desse livro tinham o Drácula mordendo a pessoa no meio do peito. E tinha uma coisa dele rasgar o próprio peito com a unha gigante afiada dele
pra cair o sangue e a pessoa beber. Então ele tava quase amamentando a pessoa com o sangue dele. Nojentíssimo. Eu adorei. Então... É pra criança esse aí? Juro, olha, era pra criança da Companhia das Letrinhas, mas faz tempo, né, também. Será que o Eggers Talvez leu não. esse livro também? Companhia das Letrinhas? Deus. Ele assistiu o filme com 9, aí ele teve contato com o livro mais ou menos aos 12. É a Company of Little Letters. Ele... Cara, a Companhia das Letras não ter esse nome no exterior é uma perda de tempo. Então eu tinha essa imagem na cabeça e eu adorei, eu me animei muito. Eu vi o Nosferatu na faculdade, né? Com o professor que vocês conheceram no episódio sobre Megalópolis. Mas eu fiquei super animada de ver de ver um Nosferatu. Tem um novo Nosferatu pra eu assistir, pra eu curtir. Então, assim, eu amei a atmosfera. Eu adoro a ideia de um vampiro muito antigo, de tradição muito violenta, que assim, é inexplicável. Não tem conversa. Ai, mas não me morde não. Porque eu tô muito com o vampiro na cabeça, porque eu acabei finalmente a novela O Beijo do Vampiro, que eu tava revendo na Globoplay fazia tempo. Eu acabei. Inclusive tem o Nosferatu do Beijo do Vampiro, que é o Neila Torraca, que nos deixou, infelizmente. Foi lá viver o Nosferatu dele em outro plano. E aí tem uma coisa desse vampiro amigável, desse vampiro com quem tem conversa, né? Não é só na novela que tem isso. Mas várias vezes a gente vê um vampiro que você consegue barganhar. Um vampiro que você faz, não. Escuta, se eu te der esse colar de ouro antigo, talvez se eu você pegar possa uma me ajudar. bolsa de sangue lá no hospital, você não precisa. Não tem aliança. Não tem discussão. Se eu quero comer a casada, eu vou comer a casada e acabou. E não há Cristo que me pare, né? Então, eu adorei viver esse filme com essa coisa. Eu adorei o visual. Eu gostei do vampiro como um todo, igual a Ieda. Quando ele aparece assim de pezinho, com o casacão, a pele. Eu amo a ideia de que um vampiro é tão velho, mas tão velho, que ele aparenta ser quase embalsamado, né? Porque ele não vai cair o pedaço, porque ele tá ali vivo, morto-vivo. Mas dá pra ver, né? Que não pode ficar também chacoalhando muito ele, que senão desconjunta o negócio ali. Muito legal, muito legal. Eu adorei os planos, como o André falou, da cara da filha do Johnny Depp, a Lily Rose, né? Que é quem tá fazendo a personagem. Inclusive, quando apareceu, eu falei, eu não sabia que era ela, aí eu fiquei, é ela? Aí em outro plano eu falei, não é ela não. Aí eu fiquei o filme inteiro assim pro Caio. Não, é ela sim. Não é ela não. Aí eu abri o IMDb e falei, não, é ela, chega. Ela. E eu gostei dela, eu achei que ela fica com essa cara de vulnerável, assim, meio... Esse cervo, né? Esse cervo indefeso que ela fica, mas depois ela muda a cara. Enfim, gostei, como o André também falou, dele não querer limpar que a história do vampiro tenha muito a ver com sexo o tempo inteiro. Vampiros são seres que estão querendo sempre transar e chupar sangue. E às vezes numa ordem, às vezes na outra. Então eu gosto desse negócio. O que é curioso, eu não tinha conseguido entrar 100% na brincadeira do vampiro, e eu não tinha sacado o que era até vocês me explicarem. E é verdade. A minha entrada completa nesse mundo, eu queria sentir esse medinho, nesse... caralho, vem aí o cara, e ele vai acabar com tudo. E eu senti em algumas cenas, mas eu também fui muito trazida pra realidade sem querer ser trazida pra realidade, por causa dessa coisa do 16º Cartório de Perdizes, onde se passa o filme Nosferatu. Mas, num geral, eu me diverti bastante. E aí eu fiquei com vontade de ver mais coisa de vampiro sério, sabe? De vampiro que se leva a sério, assim. Então, valeu a brincadeira. Mas eu concordo com a Ieda, Já viu, tem um filme pra Robert? te indicar. Por favor, indica pra todo mundo aqui, também, por favor. eu tenho uma dica também. Thirst. É um filme que chama Sede, em inglês. Sede. Que... Tiamat Park, né? Exato, Tiamat Park, é o cara que fez Old Boy. Maravilhoso. Olha aí! E é vampiro com padre misturado, é muito bom. Amo. Foda. E você, André, o que é que você me indicou? Eu comecei a assistir o Entrevista com o Vampiro, da Amazon. É bem boa, viu? Ah, eu
não vi. O Caio já viu tudo, eu não vi. É novelinha, mas, putz, eu tô gostando. Ai, mas vampiro? É Vampiros isso. E você, bonitos. Carlos Merigo? Cara, eu adorei o filme, né? Porque eu tinha, pra me preparar, eu fui rever eu não tinha visto ainda também o do Herzog, eu assisti e revi o filme de 1922, né? E eu acho que é a melhor versão dela, né, dessa história, porque justamente, além dele ter essa reverência, né, a esses clássicos do cinema, ele traz essa visão modernizada e mais completa, porque se você pegar os dois filmes, eu acho que ele tem toda a imagética, tá ali, elas são poderosas, né? Eu gosto, inclusive, que o filme do Herzog, ele vai mais nesse lance que, para mim, tem uma interessância especial, que é o lance da peste, né? E do Nosferatu representar ser a personificação dessa peste. E aqui ele vai mais fundo nisso ainda, né? Nesse horror mais folclórico e primitivo desse personagem, que a gente já viu, por exemplo, no próprio Drácula também, dos anos 30, né? Ou 50? Não lembro. 30. 30. E depois no Drácula do nosso amigo Coppola também, que é um ser mais aristocrata, né? Que é uma coisa... de tradições nobres, isso, né? É meu favorito, Seu favorito? Esse é bom também. Eu não revi, eu preciso rever pra... Eu lembro de... Sabe aquela cena do professor arrastando aquele armarinho de metal com a televisão e o videocassete? Eu lembro disso, que o professor exibiu isso. TV de tubo. Isso, TV de tubo. Exatamente, a rodinha, sabe que é o dia do filme. E eu preciso rever pra formar uma opinião melhor. Mas eu gosto que nesses Nosferatus, né, que é esse ser mais primitivo e mais visceral, acho que a minha leitura preferida que foi feita dessa história, porque ele consegue não só fazer... aproveitar, né, esse dom que ele tem como designer de produção para fazer algo esteticamente muito rico, com esses contrastes, com essas sombras, e ao mesmo tempo conseguir fazer essa releitura, aproveitar toda essa atmosfera, né, como a Bia falou, e fazer essa releitura super intensa, perturbadora, que eu acho que falta nesses filmes mais antigos, que eles são quase bobinhos, assim, né? Eu sei que são 100 anos, né, que separa o filme da nossa época. É bobinho, mas... porque a gente já viu 500 filmes de vampiro, né? É verdade, não, bobinho, concordo, né? mas se você, assim, eles até terminam de uma maneira, tá bom, a cena famosa lá, que virou meme, né, por conta do Bob Esponja, cara, assim, você olha hoje, você fala, tá bom, isso que assustava a galera na época, mas hoje não tem impacto. E aqui eu acho que ele consegue aproveitar esse conhecimento e essa bagagem de 100 anos, né, em cima do que já foi feito em cima desse personagem, e trazer de verdade essa personificação, como eu falei, da peste, o personagem grotesco de verdade, né, que tem uma voz super arrepiante. Como a Ieda falou, a cena dele entrando na carruagem e depois aquele tete a tete ali no castelo, que ele vai e some, ele não tá... Cara, aquilo ali é lindo, é maravilhoso aquela cena, né? Eu já falei aqui várias vezes em cinemáticos anteriores, como pra mim é difícil embarcar em filme de terror, não me assusto com nada, acho tudo bobo, e ao contrário do que a Ieda falou... Olha, é um desafio, diretores de terror. Carlos Merigo quer ser assustado. E ao contrário do que a Ieda falou, acho que essa vontade que o nosso amigo Robert Ovos aí tem de colocar uma explicação... Acho que me ajuda, assim, porque nos outros filmes não tem nada. Eu sei que tem uma falação que pode ser um pouco incômoda, mas essa parte da assinatura do contrato, né, dá uma camada, dá uma complexidade maior para aquilo que me ajudou a embarcar nessa história. Então, eu gostei bastante, acho que para mim a melhor leitura que foi feita até agora do Nosferatu, e inclusive em comparação com o original, eu gosto mais, sabe? De você ter essa criatura realmente assustadora, cadavérica, como que é a maldade primordial, sabe? Como a Bia falou. Cara, ele vai fazer o que ele... a pura maldade isso aí. Pela maldade. Não existe um valor que ele tá indo contra, né? Eu sou contra a bondade. Não é a natureza do bicho que ele é, isso. que não é humano e que
E que é isso que ele faz. E só. E ele tem a manha pra fazer isso acontecer. Porque o final é sempre esse. É sempre transar e chupar sangue. Então como é que eu posso fazer Antes de ir isso? pros spoilers, só queria fazer um comentário em cima do que o André falou sobre o drama, né? Eu concordo, realmente acho que é a parte mais fraca do filme, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto de ver como a personagem da Lily, que é a Ellen, né? Ellen Hutter, que como que ela tem um papel que, ao contrário dos filmes anteriores, era só um arquétipo ali da donzela em perigo, e aqui, de fato, ela tem esse papel, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é casada, ama o marido, mas tem essa questão do desejo reprimido que ela tá o tempo todo... E ela acaba tendo uma agenda, né? Assim, nos spoilers a gente fala, mas no fim das contas ela toma decisões, né? Que sim, é uma coisa sim. que... É que você falou agenda. Eu imaginei ela marcando 16 horas. Essa é a parte controversa do filme. Eu queria só fazer uma breve defesa do original, porque eu não ia me perdoar se eu não fizesse. Não, por favor. Porque esse filme e o Eggers, como pessoa, não existiria sem o original. Então é evidente, assim, que ele tá bebendo de várias cenas do original, inclusive com a questão das sombras e tal. Sim, e não só do Nosferatu, do Murnau, como também ele tem um outro filme, o Fausto. O Fausto, ele é literalmente um contrato assinado com o diabo, né? Então, ele pega muito disso também, e tem uma cena da sombra da mão avançando sobre a cidade. Aquilo é Fausto. Aquilo é expressionismo alemão. E a gente não teria o terror que a gente tem hoje em dia se não fosse esse pessoal nos anos 20 fazendo coisas que a gente tá bebendo até hoje, sabe? A gente tá literalmente chupando até hoje esse sanguinho da década de 20. Então, dando várias goladas, como diria André. Não acho nada bobo, assim. Pode ser uma sensibilidade diferente, porque a gente já tá acostumado, mas a gente também tem que prestar um devido respeito, porque isso ainda funciona como inspiração pra muita, muita, muita gente. Então eu acho que precisa também do tipo, pera lá, assim, sabe? Mas superou, né? Não. Tá bom. Não. Você tem muita reverência pelo passado. Ninguém vai... o impacto... Precisa, às vezes, sim, um pouco, ué. O impacto que o original teve, o do Eggers não vai ter nem 1/5. Porque a gente já viu. Porque ele tá fazendo um negócio que a gente já viu 1 milhão de vezes. Então, sabe? Ele tem mais dinheiro e agora a gente tem mais recurso tecnológico. Foda-se, a imagem que ficou na cabeça de todo mundo é o Nosferatu lá de trás. Sabe? Então... Muito bem. Spoilers. Spoilers. Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! O Aaron Taylor-Johnson tá muito ruim, não tá? Então, puta que merda. pariu. Era isso que eu ia falar. Como Não ele dá, tá cara, não ruim, dá. Ele não cara. pode fazer esses papéis. Não dá. Era isso. Esse é o drama que eu tava falando. Não é nem sobre ela. Era o drama da família, da outra família, que, caralho, morre a família inteira. É um negócio super pesado e, cara, ele estraga a cena. E eu acho que o Eggers também tem uma coisa de direção de atores, porque é justamente o momento que o Willem Dafoe já tá na história. E o Willem Dafoe traz uma outra vibe pro filme. Ele traz uma outra energia, também o Willem assim, Dafoe tá pro meio filme. que lá por nada, né? Porque ele não faz porra nenhuma, né? Que isso? Divertidíssimo! Não, ele é o Van Helsing, né? Isso. O Mas original. ele não tá ensinando nada a ninguém, ele também tá tão perdido quanto os outros, ele tá Não, lá mas só tudo pra bem, ser mas fofo, ele é assim, crescendo, pra mas- puxar Ellen pelo braço e mas falar, vai lá, eu Ele levo tem eles o no único bar toque de enquanto você vai humor lá. que o filme tem, ele que traz, né? Eu gosto dele, mas é isso. Mas o filme ganha outras cores quando chega ele. E aí ele tá num momento super dramático que o cara tá perdendo a família inteira e o ator não entrega. Não entrega, Não é adianta, verdade. assim. E o Eggers também não sabe filmar direito essa parte. Eu acho que essa parte do drama, no meio do filme... Ele podia acho que ter tirado toda essa família, cara, podia ter tirado. A menina que Não, faz eu a princesa gosto de ele Diana, ela é trazer. boa. Ela realmente é muito boa. Qual o nome dela mesmo? Emma Corrin. Emma Corrin, né? É a princesa Diana, né? Ela Princesa realmente Diana. é muito boa, mas... cara, ela tem uma cena, assim, pra trabalhar. No resto, ela é, tipo, qualquer coisa, sabe? Então, tipo, ele fica adicionando personagens e adicionando esses backstories e tal.
que ele não consegue aproveitar porque é muita coisa e ele não tem foco, sabe? Parece que ele não consegue se concentrar no que é importante. É que não é muita coisa, né? Acho que é um outro problema, assim. Poucos personagens, no fim das contas. É muita coisa, porque do tipo, tem que criar pra todo um histórico de amizade entre as duas e elas têm filhas ai, não. Então, esses momentos eram os momentos que eu voltava muito, porque eu e o Caio, a gente começou a dar risada, que é tipo, porra, a esposa do seu amigo, você ficou lá cuidando dela, agora tá aí a mulher se revirando, você tem que cuidar dela, vai passar os horrores pra sua esposa também se bobear, e aí você tá preso nessa situação. A Emma Corrin é uma boa atriz, mas eu acho que talvez, como o André falou, a direção de atores, né, meninas? Ela tava bem... Porque essa coisa bem submissa da personagem, da época, né? E aí, como a Ieda falou, ele quer muito fazer, né? Como da época e tal. Eu queria falar que, às vezes, esse núcleo me fez lembrar o Sweeney Todd do Tim Burton. Pouquinho. Porque tem uma coisa de se falar, e aí, enfim, né, as roupas e tal. O Sweeney Todd do Tim Burton, ele não é de todo mal, mas ele se leva a sério de um jeito que o Sweeney Todd original musical, ele é pra ser bizarrão mesmo, esquisitão mesmo. E o Sweeney Todd do Tim Burton tenta se justificar um pouco algumas vezes e fica meio, tá. Então, me fez pensar nisso. Isso que vocês falaram, clicou tudo, tá? E tem uma outra coisa que eu amo, que não é necessariamente spoiler, mas é que eu não falei na outra parte, que eu adoro, e eu acho que talvez por isso eu fiquei tão interessada nessas cenas que tem a possessão, que tem transe, essas coisas, que sabe quando o diabo possui a criança, tipo no Exorcista, que o que o diabo faz é fazer a criança falar as coisas mais absurdas pra deixar todo mundo constrangido, né? Então, uma criança de 12 anos pedindo coisas terríveis. Ou usar essa coisa da sexualidade pra chocar, né? Pra deixar todo mundo constrangido. Eu gosto dos olhares que eles trocam entre si quando eles veem ela ali naquele transe do sexo com o ar. Porque eu acho muito engraçado esse constrangimento das pessoas entre si, que ele causa com tão pouco pros personagens, que eles ficaram se olhando meio... Putz, isso aí não pode continuar assim, hein? Complicado isso aí. E, apesar de fato ser complicado, uma pessoa no seu estado normal não faria isso, existe uma camada a mais de constrangimento desse puritanismo de... Imagine uma mulher expondo seus gemidos. Nossa, sabe? Então eu me diverti com esses pedaços de detalhes, sabe? Tem uma coisa, o médico lá, que é o ator da bruxa também, o pai da Anya Taylor-Joy, ele também tá lá de acessório, né? Do tipo... Ele tá lá porque ele tem a cota filmes de terror, amigo. Mas ele tem a voz mais grave do universo, então tá tudo bem. Tem, mas ele não utilizou nesse filme. Já nesse filme ele não tá sinistro, ele não usa voz pra nada, assim. Ele é meio um banana que tá ali sempre... Sabe? Mas também, se ele não tivesse no Nosferatu, ele ia ficar muito triste. Pensa nisso, é por ele. Eu acho que os personagens masculinos que ele coloca também tem toda uma temática que na obra do Eggers, que me parece muito essa coisa da sexualidade reprimida, é um tema recorrente, e a busca por emancipação, principalmente de feminino. Aí o Farol e o Homem do Norte tem uma coisa de falar das símbolos da masculinidade, né? O Homem do Norte, os caras... né? O Farol é super homoerótico. Total. O Homem do Norte, no final, eles lutam num vulcão pelados lá, os caras. Então, ele faz questão de mostrar o pinto no Nosferatu, quando ele levanta. Então, ele tem uma coisa... É verdade. Não é? Eu falei, cara, sério? Esquecido. Então, eu acho que o personagem do Aaron Taylor Johnson e todos os homens, principalmente ele, é um pouco dessa coisa da masculinidade ferida, orgulhosa, porque o primeiro diálogo que a gente vê é ele falando que tá tendo um terceiro filho. Aí ele tira vantagem, né? Pois é, eu não resisto, eu olho ela, eu não resisto, sabe? Então, tem um subtexto aí e que o outro que sente que a mulher tá em outra é uma frustração pra ele, talvez uma coisa de sexualidade entre o casal. Então, eu acho que ele planta isso no filme, mas, de novo, não acho que desenvolve muito bem. Mas ele tá sempre interessado nesses temas, né, da repressão sexual e como isso leva à aproximação com o mal, né, a ideia de mal. Mas, pra mim, o que melhor resolve a obra dele é A Bruxa ainda, que é redondinho,
tudo que esse tema, ele sabe? planta várias ideias ali que ele acaba não desenvolvendo muito bem. Por exemplo, tem uma cena lá de possessão da Ellen que eu nem entendi o que ela estava fazendo ali, porque a teoria toda é que enquanto ele estava perto dela, o Jonathan estava perto da Ellen, ela estava normal. E quando o Jonathan se separava da Ellen, ela começava a pirar. E aí tem uma cena de possessão da Ellen na frente do Jonathan, que ela tá falando uns absurdos pra ele, que é bem que pra constranger ele, e eu não sei nem por que aquela cena tá acontecendo. Me pareceu que era só pra mostrar, colocar no videobook da Lily Rose Depp, sabe? Porque não fazia sentido no filme. Então esses momentos, até que o André elogiou, tipo, olha, ela tá babando e tal, às vezes me parece um pouco de vaidade também, do tipo, olha a entrega dela, isso vai ficar maravilhoso no portfólio dela, sabe? Então tem uns momentos que às vezes me tiram também, porque... Mas você não acha que essa cena... essa é outra também que tá nesse ponto. Eles acabam transando, né? Uma cena que... um sexo super esquisito. E que ela fala pra ele, o que leva? Ela fala pra ele, você nunca vai me ter como ele me teve. É verdade. E aí ele mete. Aí que ele surta. Então, e me lembrou, inclusive, só um parênteses, que eu tava revendo a obra do nosso querido Lynch, também conhecido como Papai. Eu tava revendo e eu vi o Estrada Perdida, tem um diálogo muito igualzinho no final do filme, que o filme é sobre isso também, no fim. Hoje eu consigo entender ele. Mas até ela fala, você nunca vai me ter. Que é o filme que desencadeia toda essa coisa da masculinidade ferida, que não consegue ter a mulher do jeito que o símbolo do masculino propaga e tudo mais. Então eu acho que essa cena aí ainda se justifica por isso. Essa cena de sexo entre eles é uma coisa pra mostrar essa fissura que existe entre eles, assim. Mas eu entendo, também tem uma coisa de mostrar, olha ela, a entrega física, né? E por isso todo mundo compara com Possessão, né, dos anos 80, gente, que tem vamos isso parar também. de Mas comparar com Possessão, tá muita comparação com Possessão. Já foi a Primeira Profecia, aí teve a Imaculada lá também. Gente, vamos parar de comparar com Possessão. Vocês só sabem comparar um filme, né? Desafio assistam os filmes. É aquele meme do Boss Baby, Baby Boss. Isso, Esse filme tá me dando a maior energia de Boss Baby, disse o homem que só assistiu a Boss Baby, né? Bom, vamos dar notinhas? Vamos. Começa aí, Ida. A nota que eu dei no Letterboxd pra mim é 2,5. Que apesar de toda a sequência do Jonathan indo até o castelo e depois realmente encontrando com ele na casa dele, conversando com ele e tal, pra mim aquilo tava perfeito. E eu acho que depois ele se perde muito nessa tentativa de world building. E aí eu não consigo gostar do filme. Adoro world building. Construção de mundo. Sou fanático por world building. Teve uma coisa que eu não falei. Eu tava no cinema, eu tava olhando o relógio. Sabe? Do tipo... Que horas acaba? Que horas acaba? E quando acabou, eu já não tava mais nem aí, porque eu só queria sair, eu queria ver a luz do dia. Tanto quanto a Ellen queria a luz do dia, eu queria a luz do dia, sabe? Então, 2,5. Você, Graciotti? Uma coisa que eu ia comentar, o final, aí ele tem essas, né? Ele... Tem a cena final, quando eles encontram, me lembrou o Beetlejuice. Aí eu comecei a dar risada. Porque ele abre a porta e ela tá de noiva esperando ele, assim, tipo, porra, tá mais Beetlejuice que tudo. Mas eu gosto muito, por exemplo, da cena final. Pra mim é muito poderosa aquela cena, assim, a último take do filme, sabe? O coito mortal que eles têm, assim. Eu gosto muito disso. Então é isso, eu gosto de partes do filme que eu acho que são partes que é um filme ainda desconjuntado, sabe? E pra mim, o melhor da Drácula ainda é o do Coppola. Eu revi esses dias, putz, maravilhoso. É muito mais inventivo visualmente. Ele sabe levar essa história muito mais sexual, inclusive. Eu fiquei pensando isso. 1000 vezes mais sexual. O Eggers é mais frontal na coisa do sexo, mas ao mesmo tempo o filme parece que não tem tesão, né? Apesar dele colocar o subtexto como texto, do começo ao fim. Ele coloca o subtexto como texto, mas... A única que tá com tesão ali é a Ellen e o Nosferatu mesmo tá cagando. Parece que ele tá querendo possuir as pessoas mais por uma questão de aristocracia, porque ele... Tanto que ele fala, né? Você tem que dirigir a mim como conde, não sei o quê. Do que sexo, sabe? Parece que ele não deseja a Ellen, não deseja ninguém. Ele quer o contrato, né? Como você falou. Mas enfim, acho que tem seu valor. Eu gosto do Eggers. Acho que ele talvez tire um pouco de dinheiro dele, bota ele fazer uma história mais simples. Eu acho que vai dar mais certo. Penalidade, vai tomar estalecada do André. Eu vou de 3 estrelas. Muito bem, e você, Bia? 3 estrelas para mim também. Eu acho que eu gostei um pouquinho mais do que a Ieda, mas não o suficiente para subir muito mais do que isso.
Mas, como disse o André, valeu a brincadeira. Olha, Foi legal. eu acho que concordo com vários pontos que vocês trouxeram, mas eu prefiro, em vez do Nosferatu tesudo, esse Nosferatu monstruoso mesmo, como ele mostra, que é o cara O com... Nosferatu funcionário público. Isso, exatamente. É o Nosferatu exatamente. Ascones. São regras pra se Passou no seguir. concurso. Isso, e eu acho que eu gosto que o filme tem uma... adiciona, como eu falei, profundidade ao Conde Orlok aí, e traz um pouco mais desse personagem do que os filmes anteriores eram só uma sugestão, né? Você mal... Então, esse world building, essas regrinhas, eu gosto. E concordo com a Ieda, acho que por mais que esse filme tenha todos os recursos, as imagens que estão gravadas no nosso subconsciente é do Nosferatu original, e acho que eles vão estar para sempre na nossa cabeça. Mas, né, para mim o filme do Eggers está logo atrás. Eu acho que ele ajuda, inclusive, a fortalecer o legado desse filme, apresenta a história e o personagem para novas gerações e é capaz de adicionar a sua própria originalidade, né? Os seus detalhes, né? Contar essa história do jeito dele, e acho que adicionou bastante ao que foi feito até hoje do Nosferatu. Pra mim, tem que assistir um seguido do outro, sabe? Você assiste o Nosferatu de 22 e depois continua pra se aprofundar na história com esse Nosferatu de 2024. Então, pra mim, 4 estrelas. A média do cinema ficou 3,125. É 3, né? É 3, né? 3. Vocês estão errados. É 3. O tempo irá te inocentar ou Com acabar certeza. com você, Carlos Vai Merigo. ser, Teremos logo vai ser cult, vai estar só na MUBI, em mais lugar nenhum, aí vocês vão adorar. O de nada, 1922 é cult, você fica reclamando dele que você não gosta? Não tô reclamando, eu falei que eu gosto, só que Reclamou, são falou que foi 100 anos, superado. gente. Xingou o diretor, Cara, gente, Murnau, torceu o dedo do esse meio pra bosta. câmera, Eu virou a mesa, foi um negócio horrível. Eu valorizo, mas pra mim não é sacrossanto, assim, nossa, não pode ser tocado, né? Não pode... Sim, não pode... sim. Tá bom, então... O tempo... não pode. Aí, como que é o negócio que a galera adora falar e todo mundo usou, fala, não, isso não acontece, que a história vai cobrar, né? A história vai... A história não faz vai nada, parar gente. Na lata de lixo da Isso, história. O caralho. exato. Eu nunca me esqueço de uma Exatamente. foto do Collor, que ele na época fazia a corrida, né? Ele fazia Cooper. E ele saiu com uma camiseta, assim, na época do impeachment, que era "O tempo é o senhor da razão". Sim. É, O Collor, inclusive, o nosso Nosferatu brasileiro. isso. Tá cada não, vez mais- É o Temer, Esse é o né? Temer, Ah, né? é verdade, mas o Collor tá cada vez mais parecido. A cara dele tá caindo igual o do... Rinha de vampiros na política brasileira, pessoal. Deixa aqui embaixo o seu político brasileiro vampiro preferido. Nossa bem. senhora. Então é isso, fica por aqui o episódio de hoje. Comentários aí no YouTube ou no nosso Instagram, nossas redes, @cinemáticopod, tá bom? Sejam gentis nos comentários. Beijo. Valeu. Beijo. Beijos. Tchau. Praticamente. Tchau, tchau.